Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Desculpa, eu também não gosto daquela musiquinha inicial, mas paciência. Dessa vez a aula teve que ser gravada, tá bom? Porque o que acontece é o seguinte, eu tô viajando. Então, para não deixar vocês sem aula, o que eu tô fazendo? Eu tô montando, deixando as aulinhas prontas e a gente tá discutindo alguns temas específicos em relação a isso daí. Hoje, nosso tema da aula vai ser a respeito de reabilitação de amputados. Se te aparece no pronto-socorro não, desculpa. Se aparece num consultório ou num ambulatório, algum paciente que está em programação, foi amputado recentemente, como que você vai orientar esse paciente? Como que você vai fazer ele reabilitar? Esse paciente consegue andar de novo? É isso que a gente vai focar no dia de hoje. Primeira coisa que a gente tem que saber, para a gente poder, orientar melhor como que o paciente vai andar, como que você vai orientar esse paciente a andar de novo, a gente precisa saber como que a pessoa normal anda, né? Como uma pessoa anda, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa saber. Então é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber, a pessoa pisa no pé, né? A pessoa pisa pelos pés, vamos partir do princípio, né? A pessoa pisa no pé, né? Então o que acontece? Nas estruturas do pé você tem o seguinte, o apoio do pé, você tem o retropé, o médio pé e o antepé. A pessoa pisa, né? Tem uma máxima que é o seguinte, 3 pontos formam um plano, né? Então a gente pisa com a cabeça do primeiro metatarso, a cabeça do quinto metatarso e o calcâneo. Você tem uma angulação, ele é meio que arciforme, né? Então você tem um formato em cunha. Esse formato em cunha vai te dar a estrutura de tal forma que você consiga sustentar o peso do seu pé, né? Então o que, que acontece? Você tem os ossos do pé, são formados, né? Dispostos, né? De forma a aguentar o peso do corpo. 3 pontos formam um plano. Formam um plano. A pessoa pisa com a cabeça do primeiro e quinto metatarsos e calcâneo. Tá? Então aqui para ficar mais fácil para vocês, olha como é que é o perfil aqui, ó. Você vê que a pessoa pisa com o antepé na cabeça dos metatarsos, tem um certo ponto de apoio um pouco menor aqui no médio pé e o retropé também é um certo ponto bem importante também, beleza? São os pontos de maior pressão. E daí o que acontece? Quando a pessoa vai andar, você tem alguns passos na caminhada, né? Você tem o que a gente chama de ciclo da caminhada, tá? Ciclo de caminhada. É engraçado quando você vai pesquisar isso daí, você não vai achar só em coisas de fisioterapia, tá? Você vai achar isso muito em artigos de desenho, porque baseado no ciclo de caminhada você consegue fazer alguns estudos, um desenho bem legal para você poder, desculpa, de caminhada não, vamos colocar como ciclo de marcha, tá? Que é o que? Você vai achar muita coisa, se você procurar na internet, a respeito de desenho, porque eles estudam, o desenhista estuda muito isso na hora de montar o desenho de uma pessoa andando de uma forma boa. O que, que acontece? Você tem as fases da marcha, né? Olha que legal o que, que acontece. Vou pegar aqui mais embaixo, ó, deixar aqui separadinho, ficar mais fácil para vocês. Você tem o seguinte, galera, olha que legal esse negócio, olha que interessante. Quando você tem o seguinte, você tem uma fase de apoio, tá? Então, você tem uma fase de apoio, Daí o que acontece? Nessa fase de apoio, vamos pegar por partes, tá bom? No comecinho, vamos olhar para essa perna que está mais escura, tá bom? No começo, o que, que você tem? O calcânio, ele está na ponta, o pé está na frente no calcânio, e o outro pé está empurrando com o dedão aqui atrás, tá vendo? Então, o que acontece? No começo, o que, que você tem? Você tem um contato inicial, certo? Que é o momento em que o calcânio toca o chão. Calcânio toca o chão, certo? Enquanto isso, o outro pé, ele está empurrando, o outro pé está apoiado pelo primeiro, o outro pé apoiado pelo metatarso, tá? Pela cabeça do metatarso. Beleza? Daí o que acontece? Logo depois disso, o que acontece? Você vai ter essa resposta, o calcânio vai lá, vai começar a apoiar, certo? Então ele vai começar a ter o gastrocnêmio e a musculatura dos flexores longos dos dedos vão empurrar, do outro pé vai empurrar o chão, certo? Então vamos lá, você vai ter uma resposta à carga, tá? Você vai ter um maior apoio, né? Essa resposta à carga vai fazer o quê? Você vai ter outro pé empurra o chão,
usando o quê? Flexores longos dos dedos e musculatura do tríceps da perna, né? Que é o gastrocnêmio e sólio. Gastrocnêmio e sólio. Certo? E daí o que acontece? Vai ter maior apoio do pé, que a gente está vendo, no nosso caso, o pé direito aqui. O pé direito no chão. Certo? Daí você vai ter o quê? Você vai ter uma terceira fase que vai ter o apoio quando o pé está exatamente no meio. Tá aqui, ó, apoio médio. Tá? Pé completamente apoiado no chão. Apoiado no chão. Você vai ver que os metatarsos do nosso pé estão encostando no chão. Ó, começou a apoiar, agora a perna está reta, tá vendo? E a outra perna está em balanço. Outra perna balançando para frente. Tá? E daí o que acontece? Você vai ter todo o apoio, vai ter o swing, jogando a outra perna para frente, e vai depois ter o quê? Você vai ter o apoio final. Vai acontecer o quê? Você vai ter o pé que a gente está estudando, ele vai começar pé apoiando mais pelos metatarsos, tá? E o outro pé chegando na frente. Tá? Vamos só dividir aqui os apoios, tá vendo como ele está indo para frente? E daí o que acontece? Você vai ter agora o outro pé chegando na posição que estava o nosso pezinho quando a gente estava estudando ele agora. Então o que acontece? Você vai ter no final das contas o seguinte, você terminou o apoio e daí você vai ter um balanço. E aqui, ó, a fase de balanço. Fase de balanço. Então o que acontece? Agora tem um apoio aqui, ó, vai ter esse pré-balanço, né? Pré-balanço. Quando você tem ainda o apoio dos dois pés, né? Então você vai ter os dois pés apoiando no chão, certo? Que é o da frente, o pé de trás, está sendo apoiado pelos metatarsos, que é aquele que a gente está olhando, e o outro pé tá começando a ter o contato com o calcânio. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a ter o apoio, vai ter o que? Vai começar a balançar o pé para frente. Você vai começar a balançar, balanço inicial. O que vai acontecer? Ele vai começar a empurrar, ele vai levanta a perna usando musculatura do quadril, musculatura da coxa, usando musculatura da coxa, certo? E ele vai também fazer o seguinte, no balanço, aqui, balanço médio, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar a perna para frente, a coxa para frente, coxa e perna para frente, usando o quê? Usando musculatura ilíaca do psoas, né? Do ilho-psoas, que quem vai empurrar a coxa para frente é a musculatura daqui de cima, tá? Que vai puxar a coxa para frente. Enquanto quem empurra a perna é a musculatura da coxa e quem empurra o pé é a musculatura da perna, e assim por diante, certo? E daí no final do balanço, o que vai acontecer? Balanço final. O pé chega a encostar o calcânio na frente. De volta na frente. De volta no chão. Pela frente. E daí voltou. Então aqui você está vendo exatamente eu estou só descrevendo aqui como é que é o movimento. Primeiro ele encosta, daí o outro pé vai empurrar com a musculatura da perna e do próprio pé, né? Empurra aqui para frente, daí vai aumentar o apoio aqui. Esse aumento do apoio vai dar a sustentação para fazer com que a outra perna balance para frente a ponto dela apoiar. Quando vai indo para trás, vai diminuindo o apoio do calcâneo, vai aumentando dos metatarsos e vai chegar uma hora que aqui o gastrocnêmio e a musculatura dos flexores longos dos dedos vai empurrar pelo metatarso aqui para poder ir para frente.
E isso daí vai apoiado pela outra perna, vai ir para frente empurrando pela musculatura ilíaca e da coxa e vai chegar no outro pé. É assim que a pessoa anda normalmente, tá bom? Então o que acontece? O que a gente tem que ter na cabeça? Com base nisso, a gente vai pensar em quais os níveis de amputação que tem, certo? Então assim, quais os possíveis... Peraí, deixa eu só colocar isso aqui de uma forma mais bonitinha, tá muito torto. Quais os níveis de amputação que existem? Eu não posso colocar muita imagem que podem ser realizados. Eu preciso dar uma cortada aqui um pouquinho nos níveis, nas imagens, porque das últimas vezes que eu fiz uma aula de amputação eu fui chutado do YouTube, tá, gente? Então é melhor para a gente poder garantir o conteúdo, vou ter que colocar pouca imagem nessa aula, tá, gente? Desculpa. Então assim, ó, o que a gente tem? Você pode fazer amputação de dedos aqui, ó, amputações parciais de pé, tá? O que mais que a gente pode fazer? Aqui você pode incluir, por exemplo, dedos, tá? Amputação transmetatársicas, tá? Se a gente, sei lá, você tirou um dedo, você tirou 2 dedos. Se você tiver que tirar mais do que 3 dedos, o cara não tem mais aquele apoio legal. Então você acaba sendo obrigado a fazer, por exemplo, uma transmetatarsica. Você tira de tal forma que o cara apoia, ao invés de te apoiar com a cabeça do primeiro e a cabeça do quinto, ele apoia com o coto do primeiro e do quinto, tá? Ou então, por exemplo, amputações transtársicas, tá? Se você tiver que tirar até um quadro muito inicial, por exemplo, você vai deixar só se for um coto muito pequeno, você não vai conseguir fazer com que a pessoa pise sem ter alguma coisa que fixe na perna, que aí é que diferencia de amputação menor, tá? E amputação maior, tá? A transtársica proximal, aqui em relação aos níveis de amputação, cadê? Tem vários epônimos disso daqui. Você tem amputação de dedos, você tem amputação transmetatarsiana, aqui você tem as amputações transtársicas, que é a de Lisfranc, que é a desarticulação tarso-metatársica, a Chopard, que é a transtársica proximal. Você pode fazer também o Pirogoff, que é você tirar o talus, tira aqui a parte anterior do calcânio, roda isso para cá e você deixa ele apoiado aqui, só que daí você fixa. Você tem o Syme, que é você tirar tudo aqui deixar, e fechar com pele. E esses são todos os de níveis de pé, tá? Syme tira tudo, Pirogoff aqui no meio, Chopard aqui a médio társica, Lisfranc tarso metatársica, transmeta e depois as de raio dos dedos, né? Então aqui são os níveis de amputação, tá? Levando em conta que você tem o seguinte, aqui ó, desarticulação tarso metatársica. É o que a gente chama de desarticulação de Lisfranc. E você também tem a desarticulação médio-társica, que é a de Chopard. Quando você vai fazer já a médio-társica, e quando você vai aqui, ó, você também pode fazer a secção parcial do calcânio com rotação 90 graus e fixação na tíbia. Isso aqui é o que a gente chama de amputação de Pirogoff, tá? É meio difícil de protetizar essa daí, tem uma taxa de deiscência razoável, tá? E outra coisa que você faz é tira todo o pé, preservando a perna inteira. Cadê? Perna inteira. Que é o que a gente chama de amputação de Syme, tá? Hoje em dia a gente acaba usando muito pouco Syme e Pirogoff, tá, gente? Por quê? Porque essas daí são mais difíceis de protetizar, tá? A Chopard, Pirogoff e Syme, a partir daqui, ó, quando você tem até aqui, ó, você consegue protetizar sem até aqui, você consegue colocar prótese sem consegue adaptar só com calçado, sem fixar na perna,
tá? A partir daqui, precisa de um calçado com apoio, nossa, ficou estranho, apoio também na perna, tá? Porque senão o cara não vai ter como, o pé acaba caindo em equino, né? Ele acaba não conseguindo adaptar tão bem, tá? Se você precisar fazer mais alto, o que você tem que fazer? Aí, se tiver que ser mais alto, eu nem tô colocando muito indicações, porque daí pode ser por câncer, pode ser por, sei lá, melanoma, pode ser um pé diabético, pode ser por isquemia, tem várias causas. Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma nova aula só de indicações de amputação. Hoje eu estou querendo falar de reabilitação. Como que você faz para fazer esse cara que passou pela amputação para andar? Se tiver que ser mais alto, o que você pode fazer? Você pode fazer o que a gente chama de amputação infrapatelar. O que é isso? Você vai seccionar secção da fíbula e tíbia, tá? E daí você fecha, normalmente, fecha deixando um coxim abaixo da tíbia. Tá? Por quê? Porque o apoio é no coto da tíbia, tá? O cara pisa com o coto da tíbia, tá? Então, para você garantir que tem uma protetização boa, o ideal é você seccionar secção da fíbula, geralmente pelo menos 1 a 2 centímetros acima da tíbia, tá? Exatamente para você evitar que faça lesão de apoio, tá? Fica mais ou menos assim, ó. Normalmente a gente faz um retalho usando a musculatura do gastrocnêmio e do sólio e puxa o tendão aquileu para frente, tá? Fica mais ou menos assim, galera. Tá aqui, ó. Você faz um retalho do gastrocnêmio do sólio, secciona aqui e joga essa musculatura para cima. Quanto mais para baixo, melhor, porque afinal de contas vai ter uma alavanca maior, tá? Isso é uma coisa que é importante saber. No mínimo, você tem que ter uns 12 centímetros entre a tuberosidade da tíbia e o coto. Por quê? Porque senão a alavanca é muito pequena, que senão você não consegue fazer, tá? Senão o cara não consegue andar. Tá bom? Senão ele não, como esse cara vai andar? Ele vai chutar a perna, a prótese para frente, tá? E se tiver que ser mais alto? Aí é possível você também fazer o quê? Uma desarticulação do joelho, tá? Daí o que acontece? Ele vai fazer o apoio fica no côndilo, tá? Daí o que acontece? A prótese, ela vai ter uma articulaçãozinha e você tem um coto grande, você não mexe nas inserções da musculatura que vão para o fêmur. Então acaba preservando um pouco mais a motricidade da coxa, tá? Só que daí você tem que levar em conta que esse daí, às vezes, ele tem que mudar a posição onde fica a articulação do joelho. Você vai ter que colocar uma articulação mais abaixo. Isso nem sempre é tão fácil de adaptar, tá bom? Então, prótese articulada. Tá? E outra coisa que acontece é o seguinte, tem que ter alguns cuidados em relação à patela. Geralmente a patela, o que a gente faz? A patela geralmente é fixada, tá? Como é que é feita uma desarticulação de joelho? Você faz uma secção, uma boca de jacaré, né? Faz um retalho na frente, um retalho embaixo, você roda, você solta o tendão patelar, né? Aquele que faz o testezinho que levanta a perna, né? Quando você bate ali, né? Secciona aquilo ali, você fixa aquele tendão nos ligamentos cruzados, tá? De tal forma que a patela fica na frente. Se você fixar muito para trás, vai funcionar como se o cara estivesse pisando em cima da patela. Isso dá uma patelite louca e o cara não consegue andar, tá? Fixa nos ligamentos cruzados, tá? Cruzados. E daí desse jeito você vai acabar usando uma prótese articulada, que daí o cara consegue preservar, ele tem um coto mais longo de coxa, então ele tem um pouco mais, ele precisa de menos força para andar, tá bom? Daí que mais? Caso tenha que ser mais alto ainda, uma amputação suprapatelar. O que você faz? Você secciona secção do fêmur, tá? E você faz o quê? Você junta a musculatura anterior e posterior, une a musculatura anterior e posterior. Geralmente isso pode ser ou por uma sutura em bolsa, tá? Que daí fixa pela fibrose, fixando por fibrose,
Ou alguns grupos preferem fixação no osso. Você pode fixar no osso, você pode colocar como se fosse uma âncora, você faz um furo e prende com um ponto, tá? Geralmente eu costumo fazer por sutura em bolsa, acho mais fácil, tá? Tá aqui, ó, pam, faz um retalho anterior no retalho posterior, secciona o fêmur, toda a musculatura você fecha em bolsa e fecha aqui no coto. Nota que a cicatriz fica bem baixa, tá vendo? Daí o que acontece? A diferença é que aqui você não vai ter um coxim tão legal. Então como é que é o apoio desse cara? O apoio não é no coto. O apoio é o seguinte, o cara fica como se ele estivesse sentado num banquinho alto. Então ele vai ter a musculatura e o apoio é alto. Ele só vai usar isso aqui para dar a força, certo? Então aqui, ó, apoio da prótese no isquio e no isquio. Então, o cara fica sentado em cima da prótese. Tá? Então, o que acontece? Aqui você tem que levar em consideração o seguinte, da mesma forma, quanto mais longo o coto, maior força o cara tem para andar. Isso facilita também. Beleza, galera? Então, vamos lá. Se você tiver que tirar mais alto ainda, aí eu vou te ser sincero, isso aqui é o máximo que eu já tive que fazer. Porque isso, quando vem pra gente, vem por quadros infecciosos muito gritantes, então o paciente acaba vindo muito grave. Quando você acaba tendo que, por exemplo, não tem como segurar um coto de fêmur, então você pode fazer uma desarticulação de quadril. Aí o que você faz? Você fecha usando um retalho de glúteo, você fecha com um retalho de bunda, tá? Então, tira o fêmur e fecha com retalho de glúteo, tá? Os casos que acabam indo melhor disso daqui geralmente são pacientes jovens por trauma, tá bom? Quando você pega paciente diabético, paciente que tem quadro infeccioso, a taxa de mortalidade disso aqui é muito grande. E a taxa de protetização também não é tão alta. Isso aqui como é que faz o apoio? Você tem o apoio, a prótese, ela fixa no osso, né? No coto, né? É como se fosse um cinturão. O cara fica, você prende no osso de tal forma que prende com um cinturão que prende com o outro lado, fixando com o como se fosse um cinto, como um cinto, vai. Não é um modo meio escroto de descrever, mas o que vai acontecer é o seguinte, você prende pela lateral de tal forma que ele fixa e daí ele não tem como levar a perna para frente, mas você faz um balanço usando o quadril para andar, tá? Anda apoiado pelo osso e leva a prótese para frente, leva a prótese para frente com balanço do quadril, certo? É mais ou menos assim que a gente faz. Lembra que, pode perceber que quanto mais alto o nível de amputação, o que acontece? Aqui, ó, olha que interessante, ó. Quanto mais alto o nível de amputação, menor a massa muscular para fazer a marcha, certo? Então, o que acontece? Precisa de mais energia para andar. Isso é super importante, tá? Então, o que acontece? Dependendo do grau do nível de amputação, então para você poder orientar, assim, não, vamos fazer esse cara andar. Você tem que pensar no quê? Você tem que ter na cabeça o seguinte, dependendo do nível das comorbidades do paciente, idade do paciente, essas coisas, idade, risco cardiológico do paciente, você tem que ver, você tem que avaliar se esse paciente ele tem status funcional para conseguir andar. Às vezes ele não tem coração que aguenta, tá? Tem que ver se ele aguenta, aguenta, né? O esforço necessário para a marcha, tá? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, meio por cima, tá bom?
Quando a pessoa tem uma amputação abaixo do joelho, uma amputação infrapatelar, ele usa em média 40% mais força do que uma pessoa que tem a perna inteira. Geralmente uma pessoa que tem uma amputação acima do joelho usa em média 70% mais força do que quem tem a perna inteira. Tá? Então, se você tá com aquele paciente que é aquele vovozinho, todo quebrado, que já é diabético grave, já é triarterial, coronariopata, será que esse cara aguenta exercício para, por exemplo, correr? Será que esse cara tem um coração que aguenta o tranco para isso? É uma coisa que a gente tem que ponderar, tá? Então tem muito caso que o fisiatra avalia em conjunto com o cardiologista, com a cardio, né? Com a cardio, para avaliar, para ver possibilidade de protetização. Lembra que reabilitação não é necessariamente protetização. Você reabilita o cara adaptando a atividade dele para ele poder voltar a fazer as coisas do dia a dia. Se o paciente não tem status funcional para conseguir andar com uma prótese, às vezes você consegue reabilitar ele, habilitando ele como? Adaptando ele com uma cadeira de rodas, por exemplo. Isso é uma coisa para a gente pensar também, né? E como que a gente adapta isso? Vamos lá. Como adaptar isso? Como adaptar a marcha? Então vamos lá. Vamos por partes. Amputação parcial de pé. Parcial de pé. Então o que você tem? Se for você pode fazer o seguinte. Você pode usar o que a gente chama de palmilha de contato total. Quando você usa uma palmilha de contato total, o que você faz? Você faz um molde de gesso do pé. Vamos pegar uma imagenzinha de um molde de gesso do pé. Pans. Aqui, ó. Desculpa, não é esse. Olha que legal. Vamos pegar aqui, ó. Você coloca o pé do maluco aqui. Pam. Você faz um sujograma. Você pega, marca o pé do cara e você vê como que tá os pontos aqui de apoio. Isso a gente faz muito em pé diabético, às vezes mesmo quando você não tira o pé, tá? Não tira dedo, tá bom? Você chega, você faz o molde, baseado no molde você faz uma palmilha exatamente baseada no molde do pé do cara. Nesse caso aqui o cara fez uma amputação de provavelmente de quarto, quinto podo ou quinto podo. E daí o que acontece? Você adapta de tal forma que você refaz aquele trígono. Refazendo esse trígono, o cara consegue pisar. E daí olha que legal, quando você faz isso, o cara consegue ter o apoio. Tá? Cadê? Aqui, ó. Olha como fica no pé do cara. Ó. Tá aqui, ó. Você refez o apoio e o cara consegue pisar, que foi amputado do primeiro do segundo ao quinto podo, e ele refez o triângulo. Ele não teria mais aqui a cabeça do quinto metro. Por isso que você consegue adaptar de uma forma que o cara anda. Então, assim, você refaz o apoio do pé como um todo. Tá? Você adapta isso. Levando em conta que se você tiver que fazer com um quadro muito proximal, você às vezes tem que fazer uma fixação na perna. Tá bom? O que mais que a gente acaba fazendo? Você pode também, para amputações maiores, o que a gente pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você tem que ter alguns cuidados iniciais, você tem que preparar o coto, preparo do coto, tá? O que a gente tem que fazer? Você tem que, primeira coisa, você tem que evitar, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, que é para evitar a anquilose do membro. Se o cara fez uma amputação, a tendência é ele deixar, por exemplo, se faz uma amputação abaixo do joelho, a tendência é o cara puxar muito mais a perna, ele deixa a coxa geralmente fletida, ele fecha bem a perna e ele acaba fechando também o joelho. Então você tem que lembrar de fazer fisioterapia. Fisioterapia é fundamental. Fisioterapia. Isso é super importante. Para quê? Para você evitar anquilose. Você tem que manter a força do cotinho. Tá? Para quê? Para você garantir que ele consiga chutar a prótese e consiga esticar. Tá? Isso é super importante. Outra coisa que é muito importante que você tem que fazer, você tem que evitar o edema, tá? Principalmente na fase inicial. E outra coisa que você faz também é você deixar, tirando o edema, você vai fazer com que deixe de ser molenga o coto, né? Você vai deixar um formato
mais triangular do coto. Para quê? Para você fazer com que ele tenha menos gordura, né? Vai ficar mais durinho e você vai mudar também a consistência do coto, tá? A pele vai ficar mais rígida, vai ficar mais parecendo pele de planta de pé. Como você faz isso daqui? Você faz isso daqui fazendo o que a gente chama de enfaixamento elástico, tá? Geralmente o que a gente mais usa é o enfaixamento em 8, que ele é mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um enfaixamento em 8. Cadê? Aqui, ó. Olha que legal. Você pega, você fixa em cima e depois você vai fazer uma série de voltas aqui, ó. Olha que interessante. Você dá a volta em cima e depois você vai adaptando de tal forma que você vai você vai comprimindo o coto e jogando para cima, tá vendo? Ó? Fazendo isso daqui, o que você vai fazer? Você joga de um lado, joga do outro, joga de um lado, joga do outro. Para quê? Para você tirar o edema e você consegue fazer com que o coto seja mais fácil de você adaptar para colocar uma prótese, tá bom? Desse jeito, adapta melhor uma prótese. Desse jeito a gente consegue adaptar muito melhor, tá? Você reduz o edema, você deixa com que esse paciente consiga andar, tá? E aí, como é que a gente faz? Se for amputado infrapatelar, como que ele anda? O amputado infrapatelar, o coto é na tíbia, tá? Então o que acontece? Olha como é que fica aqui a prótese. Prótese abaixo do joelho. Pans. Você vai colocar o seguinte, o coto está aqui e ele vai apoiar. Então ele vai ter uma continuação e o apoio no coto da tíbia. Alguns modelos têm como se fosse uma mola, alguma coisa aqui, poder mimetizar o apoio, a compressão que você tem ai, fugiu o nome agora. O efeito que você teria do tendão aquileu, tá? Alguns têm isso, alguns não. Então, ele dá um passo com a perna boa e chuta com o coto a prótese para frente, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, então, paciente chuta a prótese com o coto e dá o passo com a outra perna. Por isso que é importante você ter essa alavanca maior. Quanto maior o coto, melhor, tá? O desarticulado de quadril, desarticulado de joelho. Como ele faz? É semelhante, tá? O coto é bem semelhante, é embaixo. Só que é coto, apoia. Peraí. O coto é apoiado na tíbia. Coto é apoiado ai, fugiu o nome agora. Nos côndilos. Côndilos do joelho. Tá? Só que a diferença é que tem uma articulação. Articulação logo abaixo do copo da prótese. Tá? Então o que acontece? O paciente chuta a prótese, ele adapta de tal forma que ele vai fazer o quê? O paciente ele vai andar da mesma forma que o infrapatelar. Só que a diferença é que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tal forma que ele vai adaptar essa articulação para poder fazer de tal forma que ele chuta a prótese e consegue apoiar, ele vai se adaptar a utilizar essa articulação de tal forma que ou ela fixa ou ele já termina o movimento já apoiando com o calcanhar. Ele vai mimetizar o movimento que iria fazer sem a musculatura da coxa, tá? Aqui, ó, como é que você... E o amputado acima do joelho? Isso aqui é bem próximo do acima do joelho. O acima do joelho, como é que ele faz? Ele vai apoiar, o apoio é aonde? É no isquio, tá? Então, o paciente fica como se fosse, mais ou menos como se tivesse sentado em um banquinho alto, tipo aqueles banquinhos de bancada de bar, tá? E daí o que acontece? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai chutar a prótese apoiando
adaptando a articulação do coto, da prótese no movimento. É a mesma coisa que ele vai fazer, tá? No movimento, ele vai fazer. Então aqui, ó. Olha como é que é a articulação. Aqui, ó, é um outro modelo que é um modelo mais voltado para corrida, tá? Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é um modelo de sabre. Então aqui você vai ter um sistema de mola que vai fazer o papel do quadríceps aqui. Só que aqui você tem o apoio tá logo aqui em cima. Olha que interessante. O cara senta na prótese. Só que daí ele vai dar o passo com a outra perna e quando ele for andar, ele vai chutar de tal forma que essa articulação aqui vai jogar esse pezinho para frente. Tá? Isso aqui é uma coisa interessante de levar em consideração. Desse jeito o cara consegue andar. E o desarticulado de joelho, de quadril, como é que ele faz? Desarticulação de quadril. O cara não vai ter, não tem como chutar a prótese para frente, chutar a prótese, porque ele não vai ter, ele não tem ação do isquio, não tem ação do músculo psoas, tá? Que é o que vai jogar a coxa para frente, tá? Então o que ele faz? Ele dá o passo com a perna que ele tem, certo? E daí ele faz o quê? Joga a prótese para frente, fazendo um balanço com o quadril. Desse jeito ele vai andar assim, ó, cadê? Olha como é que é a prótese, ó, cadê? Aqui a prótese. Pans. O cara vai ter uma fixação aqui, e isso aqui vai estar preso com uma fixação indo para o outro lado. Vai ser como se fosse um cinturão mantendo. Então ele tem uma articulação aqui e uma outra articulaçãozinha aqui embaixo. E ele vai adaptar, vai dar o passo com a perna boa e ele vai mover isso aqui total e completamente com um jogo de quadril, balançando com o quadril. E é assim que o paciente anda. Então, resumindo, o que você precisa fazer? Você precisa orientar ao máximo possível o seu paciente a fazer exercícios, a exercitar a perna boa. Para quê? Para ele ter força, tá? Segunda coisa que ele vai ter que fazer, você precisa fazer exercícios também de fisioterapia para evitar a anquilose. Isso é fundamental. Para quê? Para fazer com que o cara ande. Outra coisa que você precisa fazer, você precisa ter um segmento cardiológico legal, cardiológico bom, para ver até que ponto ele pode ou não usar uma prótese. Isso é importante também. Prótese. Que mais? Outra coisa que ele tem que fazer, você tem que ter cuidados com o coto. Que é o quê? Enfaixamento elástico, tá? Para tirar o edema, tá? Ele tem que ter muito cuidado em relação à força do membro, que a gente estava falando, e depois vai fazer um segmento conjunto com o fisiatra, para confecção da prótese personalizada. Beleza, galera? Daí, aqui a gente falou um pouquinho sobre tudo, falou de uma forma bem rápida como você faz isso, e aqui a gente vai discutindo pelo Instagram a respeito desse tipo de prótese, tá bom? A respeito desse tipo de protetização. Então a gente vai acompanhando e toda terça-feira já mantendo uma aula. Vamos conversando pelo Instagram, galera. Beleza? Falou, pessoal. A gente se vê por aí. Falou!